Ele não está falando, eu, porém, seus ímpios, eu, porém, mundanos, não. Ele está falando com crente. Amém? Então é um primeiro ponto que o apóstolo Paulo ele vai destacar. Ele está falando assim, meus irmãos na fé, meus irmãos convertidos, não mundanos, eu estou falando diretamente com a igreja. Ele chama de irmãos, ou seja, ele está se referindo a pessoas convertidas. E logo em seguida, ele vem. Ele repreende o povo de Corinto por causa de quê, igreja? Por causa da sua fraqueza e incompetência espiritual. É interessante isso, igreja, porque esse capítulo especificamente diz que o povo de Corinto tinha dons, o povo de Corinto tinha conhecimento da palavra, o povo de Corinto era convertido, mas faltou algo principal, o amadurecimento espiritual. Então é bacana, porque quando a gente vai tentar olhar na visão de Paulo, ele está falando assim, meus irmãos, vocês convertidos, vocês que foram agraciados com dons, vocês que são salvos, vocês que estão na igreja, já se passaram tanto tempo e vocês não amadurecem. Eu estou querendo trazer algo novo para vocês, eu estou querendo trazer uma revelação mais profunda e vocês não amadurecem. Lembra que eu disse no primeiro capítulo como que a carta aos Coríntios vai muito se encaixar com a igreja atuais, com as igrejas atuais, inclusive com a nossa? E ele fala assim, a sua santificação, você teve uma santificação, mas foi uma santificação parcial. Vocês têm o conhecimento, mas ainda falta muito para vocês crescerem na graça e no conhecimento. Mesmo vocês sendo renovados pela graça, mesmo vocês sendo salvos, vocês ainda estão longe de ter uma vida plenamente espiritual. Então é por isso que o apóstolo Paulo ele vem com um puxão de orelha, ele vem com um carão. Ele fala assim, eu não posso falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Quando ele fala carnais, igreja, ele não está se referindo ao mundano. Porque geralmente a gente pensa, né? Carnal é aquele que está no mundo totalmente. Mas aqui, carnal, ele está se referindo a alguém que não amadureceu na fé. É por isso que depois ele vai completar. Como meninos em Cristo. Amém? Então todos entenderam que o apóstolo Paulo aqui ele está falando com a igreja. E quando ele está se referindo a carnal, ele está falando de pessoas que não amadureceram na fé. Então ele fala assim, vocês, por mais que sejam convertidos, vocês ainda estão sob o domínio e inclinações e paixões humanas, paixões carnais. Igreja, trazendo isso hoje para a nossa vida. Aí você já se perguntou assim, quanto tempo eu tenho de crente? Você já fez essa pergunta? Quanto tempo será desde a minha conversão, desde quando eu me rendi a Cristo, desde quando, enfim, eu conheci as doutrinas da graça, desde quando eu descobri que eu me tornei um membro da igreja? Quanto tempo? Você pode falar assim, não, eu tenho 10 anos. Aí o outro, não, eu tenho 5 anos. Não, eu tenho 20 anos. Só que esse tempo, ele está proporcional ao seu amadurecimento espiritual? É uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. E isso é até interessante, porque às vezes, principalmente quem está ministrando, às vezes queremos trazer um assunto mais profundo, e aí, poxa, eu já ouvi isso aqui várias vezes. Eu não entendi, foi nada que o pastor falou. Eu não entendi nada que o pastor falou. Eu não entendi nada que a irmã Liz falou, eu não entendi nada que o Mário, ou que qualquer outra pessoa que está falando, eu não entendi nada. Só que aí a gente pensa assim, poxa, eles poderiam pregar de forma mais fácil para mim entender, de forma mais simples. Só que, igreja, nós deveríamos tomar vergonha na cara e amadurecer espiritualmente para tentar entender e sair desse raso, dessa imaturidade. Amém? A gente fica, porque a gente, principalmente como cristão, a gente às vezes quer tudo mastigado, quer tudo como se fosse para um novo convertido. E a gente já tem 10 anos de crente, está querendo as coisas tudo raso. E por isso que o apóstolo Paulo está falando, eu estou tentando aqui explicar, mas se eu for explicar para vocês, vocês não vão entender. Porque vocês não se aprofundam, vocês não crescem no conhecimento e na graça.
Eu estou falando como vocês como pessoas carnais e não espirituais. Agora, é claro, né? É claro que como todo ministro, como uma pessoa que você também, quando vai pregar, é lógico que você tem que saber discernir a pessoa com que você está conversando. Você não vai chegar com um recém-convertido e jogar um monte de coisa em cima dele, não. Tem que ser por partes, né? Ensinando. Mas já para o cristão velho, né, para o crente velho, ele tem que mesmo que se ajeitar e se aprofundar nas escrituras, e se aprofundar nas doutrinas, e se aprofundar em todo o entendimento. Amém? Às vezes a gente fala assim, foi falado hoje sobre, não sei, foi falado sobre Salomão, não entendi, foi nada. Né? Fiquei voado. Isso devia ser vergonhoso para muitos, principalmente para muitos que já são velhos na fé, porque fica nesse raso. Então é isso que o apóstolo Paulo está se referindo, amém, igreja? Todos entendendo? Então é isso que ele está se referindo. Ele fala assim, eu estou tentando trazer novos assuntos, eu estou tentando trazer, falar com vocês como espirituais, como pessoas entendidas, mas eu não posso. Então, sabe o que é engraçado, igreja? É que o povo de Corinto, eles estavam com pouco conhecimento, eles tinham dons, eles tinham o evangelho, só que eles tinham pouco conhecimento, como o apóstolo Paulo está falando, como meninos na fé. E eles se achavam melhores que os outros. Acontecia muito na igreja de Corinto, porque eles se achavam superiores aos outros. E isso é muito... acontece muito. Porque quanto mais nós somos orgulhosos, quanto mais você tem orgulho, mais demonstra o quanto que você não conhece da palavra. Isso que é engraçado no pessoal de Corinto, porque estavam todos orgulhosos, e lá estavam todos orgulhosos, sendo que eles eram meninos na fé. Amém? Ou seja, eles eram orgulhosos do pouco conhecimento que eles tinham. Tudo errado, porque quanto mais você lê a palavra, mais a tendência é você ficar humilde. Porque mais você vai saber o quanto que você precisa de Deus, o quanto que você é graciado com o evangelho. E que se fosse pela sua sabedoria, você não ia saber nada disso. Amém? Então, o que eu quero dizer, igreja, é que o orgulho, ele é incompatível com uma vida cristã. Não tem como um cristão ser orgulhoso. Não existe um cristão ser orgulhoso. Amém? Porque um cristão, ele sabe que nada vem dele. E não tem nada de mérito dele. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele queria introduzir novos assuntos, ele queria falar mesmo como homens da fé, homens mesmo espirituais. Ele viu que estava todo mundo ali como recém-convertido. Agora vamos ler no 3 e no 4. Amém? Acompanhe na sua Bíblia aí no 3 e 4. Porque ainda são carnais, pois visto que há inveja, desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com os critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque vocês estão agindo meramente com critérios humanos. Amém? No verso 3, igreja, Paulo deixa bem claro que eles estavam tomados por rivalidade e por divisões. A igreja de Corinto estava tomada por rivalidade e também por divisões. Ele diz assim, vocês ficam falando aí na igreja, eu sou de Paulo, o outro fala, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Vocês estão totalmente rivalizando e vocês estão totalmente criando grupos entre vocês, sendo que não é para ser assim. E sabe por que vocês estão assim? Porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda são meninos na fé. Amém? Então, assim, Paulo mostra que essa atitude mostra claramente que eles eram guiados por inclinações humanas e não pelo Espírito. As suas preferências pessoais e disputas sobre quem era o ministro que pregava mais, ou então quem era o ministro que estava falando a verdade ou que não estava. Não, eu fui batizado por Paulo. Não, eu fui batizado por Apolo, eu sou melhor. Não, mas eu prefiro Cefas, eu prefiro Pedro, porque ele é mais tradicional. Era a prova que ainda restavam carnalidade neles. Amém? Então, sempre, igreja, sempre que você pensar, né, em fazer alguma rivalidade, ou então alguma divisão, como eu expliquei, não, eu usei como exemplo eu, o Mário, o Danilo, o pastor, uma Lídia, ou qualquer um que sobe aqui em cima, não, eu prefiro a irmã Lídia porque ela
ela é batizada pelo Espírito Santo, ela tem unção. Ah, não, mas eu prefiro o pastor porque ele é mais intelectual, vai mais para o contexto na Bíblia. Ah, não, eu prefiro tal fulano por causa disso, por causa daquilo. Você precisa entender o quanto que você está sendo carnal e imaturo. Porque todos estão pregando sobre o mesmo evangelho. Amém? Isso foi falado muito no capítulo 1, essa questão da divisão. Mas Paulo está trazendo de novo aqui no capítulo 3. Amém? Então, Paulo ele diz assim, sabe por que vocês são carnais? Paulo ele aponta um erro e depois ele ainda diz um motivo, né, de serem assim. Então, essa é uma carnalidade que ainda restava neles. Só que o que eu acho muito bonito nas Escrituras é que o apóstolo Paulo ele chama de irmão, né? Ele vai sempre ali, olha, né, trazendo para perto e vai exortando. Vocês conseguem perceber como que ele não está afastando, mas ele está ensinando mesmo, ele está apontando algo para ser mudado, para melhorar. E existe, né? Existe um chamado ao crescimento e à maturidade em Cristo. Como eu disse, a igreja de Corinto ela tinha dons, ela tinha conhecimento, mas faltava uma profundidade espiritual. Amém? Paulo deixa bem claro que a imaturidade e a divisão andam juntas. Ou seja, onde há carnalidade, há orgulho, há inveja. E onde há maturidade, tem que haver humildade, tem que haver unidade, amém? E agora, o que eu quero dizer, igreja, é que o crente verdadeiro, ele tem que crescer, ele não pode se acomodar a vida toda ali, mas ele tem que crescer espiritualmente, intelectualmente na palavra, amém? Isso é até interessante, porque se eu fosse perguntar, não precisa responder, mas acho que hoje está a grande maioria dos crentes mais velhos, mas se eu perguntar para a grande maioria quantos leram a Bíblia essa semana, ou quantos leram a Bíblia hoje ou ontem, e a gente vai ver como que muitos simplesmente ignoram. A palavra de Deus não se aprofundam, não estudam, não oram, não jejuam. Amém? Então, assim, crescer na graça é o dever e o privilégio de todo aquele que foi alcançado pela graça. Amém? Agora vamos lá para o 5. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Agora no 6, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento, amém? Paulo, ele começa agora, ele apontou a carnalidade, apontou o porquê que eles são carnais, e agora ele vai corrigir essa visão errada dessa divisão, acerca dos líderes da igreja, amém? Ou seja, como eu disse, no capítulo 1 vai deixar isso bem mais claro, mas lá em Corinto, o povo de Corinto, a igreja de Corinto, estava dividida entre Paulo, entre Apolo, exaltando cada vez mais homens, em vez de exaltar a Deus. É por isso que Paulo está perguntando, quer dizer então que você acha melhor o Paulo, você acha melhor Apolo? Tá bom, então, quem é Paulo, quem é Apolo? E como diz o ditado, né? Quem são eles na fila do pão? Né? Quem são eles? Quem é Paulo, quem é Apolo? Senão apenas ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um. E ele diz assim, eles, Paulo, Apolo, eles são apenas ministros, que são apenas servos. Ou seja, eles são apenas instrumentos de Deus. Amém? É engraçado porque são usados conforme ele distribui os dons, as oportunidades. Ou seja, nenhum apóstolo, igreja, nenhum apóstolo, nenhum pastor é autor da fé. Nenhum. O
apóstolo, pastor, qualquer outra pessoa que você admire muito, não é autor da fé. Amém? Ou seja, eles são todos, eu, qualquer um, você, somos cooperadores subordinados ao propósito divino, amém? Ao propósito de Deus. Então Paulo ele vem dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O plantio e a rega são importantes, igreja? São importantes, não são? O plantio, a rega, quem está regando, são importantes. Mas o crescimento, só Deus que dá. Amém? Só vem dele. Ou seja, o sucesso ministerial, digamos assim, o sucesso do evangelho, só vem porque Deus dá esse crescimento. Eu posso aqui pregar, aí pode vir outro, orar, cantar, mas o evangelho só vai florescer em você, só vai gerar frutos em você se Deus der esse crescimento. Amém? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu posso estar aqui fazendo um monte de coisa, eu posso aqui passar 3 horas pregando, mas é só Deus que vai dar esse crescimento. Amém? Ou seja, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas apenas Deus que dá o crescimento. E por isso, igreja, por isso que você, eu, todos os ministros, você que prega no seu pequeno grupo, você que leva a sua palavra no trabalho ou em qualquer outro lugar, tenha consciência da sua própria insuficiência e procurem que toda a glória vá somente ao Senhor. Toda a glória vai somente ao Senhor. Nós temos que ter a nossa consciência da nossa insuficiência. Amém? Ou seja, devemos honrar nossos líderes, sim, é lógico, claro, mas nunca idolatrá-los, amém? E agora vamos para o verso 8 e 9. Amém? Acompanhe na sua Bíblia aí, verso 8 e no verso 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores da lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. Ou então vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, igreja, Paulo aqui ele está mostrando que não há nenhuma rivalidade entre os ministros do Evangelho. Não existe essa rivalidade, essa divisão. Por quê? Porque ambos trabalham sob o mesmo mestre. Ambos estão trabalhando com o mesmo propósito. Ambos compartilham a mesma mensagem e buscam o quê? O mesmo fim. Ou seja, glorificar a Deus e alcançar as almas, amém? O crescimento. Ainda, igreja, isso é interessante porque ainda que existam diferentes dons, funções, o Espírito é o mesmo. Amém? E a causa também vai ser a mesma. Então, esses servos, como eu disse, você e eu, somos cooperadores de Deus. Ou seja, somos companheiros de trabalho ali na mesma seara, amém? É bacana porque o apóstolo Paulo está usando aqui uma analogia com a seara, e depois ele vai usar a analogia dos edifícios, né? Mas é só título de curiosidade mesmo. O que eu quero dizer é que nenhum deles, ministro, pastor, ou qualquer pessoa que você veja como autoridade, não é dono da igreja. Não é dono, mas a igreja, todos somos submissos a Deus, porque Ele sim é o verdadeiro dono dessa obra, amém? E isso aqui é interessante, igreja, porque cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. Tá aí uma coisa para você se motivar, né? O galardão, é interessante isso, porque o galardão, ele não é medido, igreja, por posição, mas por fidelidade. Não é por posição, mas sim por fidelidade. Ou seja, os que trabalham com mais zelo, com mais constância, receberão uma maior recompensa. Amém? E essa recompensa, não espere de mim, nem do pastor, nem do seu líder de pequeno grupo, nem de ninguém. Essa recompensa quem vai dar para você é Deus. Amém? Não é ninguém aqui, não. Então não espere, vou fazer aqui porque eu vou ganhar minha recompensa aqui. Não, de mim você não vai ganhar nada. Tá bom? Deixando bem claro.
mas essa recompensa é o trabalho de Deus, Ele que vai dar essa recompensa. Agora ali no versículo 9 e 10. No verso 9 e 10. Na verdade, no verso 10, né? A gente já lemos 9, agora no verso 10. Segundo, agora vai falar sobre a responsabilidade dos que ensinam. Todos nós, amém? Segundo a graça de Deus que me foi dada, no verso 10. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Amém? Como eu disse, os pastores não são donos da obra, mas eles são apenas trabalhadores de Deus, ou seja, tudo que eles realizam, pelo menos é para ser, é para Deus. E por Deus e com ele, com Deus também. Amém? Ou seja, a igreja, ela é a lavoura onde ele faz crescer a semente. E também é o edifício que ele constrói sobre o fundamento de Cristo. Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Sabe o que é engraçado? Porque o apóstolo Paulo ele vai dar um adjetivo para ele aqui, ele vai dar uma capacitação. Eu fui um arquiteto prudente. É interessante isso, né? Porque Paulo ele não está falando para se exaltar. Ele não está falando assim, olha, porque Deus me escolheu como arquiteto prudente. Mas ele está falando do privilégio que ele teve. Amém? Não por vanglória, mas para engrandecer a graça que o capacitou para isso. Então, igreja, o que Paulo nos ensina? Que é legítimo você ser grato pelas bênçãos que Deus dá a você. Ou ser grato pelo privilégio de você tocar um instrumento, de pregar, de fazer qualquer outra coisa na igreja. Porque foi uma graça que Deus capacitou você para fazer. Então Paulo ele diz, eu como arquiteto prudente, não por vanglória, mas para engrandecer a graça que me capacitou. E Paulo ele vai fazer uma advertência. Ele diz o seguinte, veja cada um como edifica sobre ele. Igreja, um bom fundamento, entenda isso. Preste bem atenção nesses versículos aqui para frente, porque são um pouco mais confusos. Mas o que eu quero dizer é que um bom fundamento, ele pode receber uma má construção. Amém? O que eu quero dizer com isso? Nós podemos pregar o verdadeiro evangelho, podemos falar a verdade, ter um fundamento perfeito, mas sobre esse fundamento fazer uma má construção. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso mais na frente, nos versículos, porque ele diz, veja cada um como edifica sobre ele. Eu lancei o fundamento. Agora veja como cada um vai edificar sobre ele. Porque, igreja, ouro e lama não se misturam. Ou seja, o ministro deve edificar somente com a verdade revelada. Ah, mas eu senti isso no meu coração. Ah, mas eu sonhei com isso. Ah, mas Deus falou isso aqui no meu ouvido. Não. Você só vai falar com a verdade revelada das Escrituras. Amém? E sem inserir fantasias, sem inserir raciocínio humano, mas tudo tem que se edificar em Cristo. Cristo, a palavra de Deus, deve estar em completa harmonia com o que você está falando, com o Evangelho. Amém? Essa chuva, às vezes vocês com sono, vou falar que nem eu. Ah, sim. Atentos. Amém? Vamos dar glória a Deus, glória, glória. Estou só ganhando tempo, tá, igreja? Que a minha garganta tá... Tá desde quanto tempo essa água aqui? Vixe. Igreja, Efésios 2, no verso 20. Vamos abrir. Ah, olha, perfeito. Efésios 2, no verso 20. Amém? É um pouquinho mais na frente. Depois de 2 Coríntios. Todos encontraram? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta.
tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Amém? Igreja, o apóstolo ele informa... Obrigado. Acho que ela não acreditou muito, não. Acho na água aqui. Acabou. Já esvaziou. Amém, igreja? Voltando aqui. O que o apóstolo Paulo está informando? Qual o fundamento ele assentou no início lá dos seus trabalhos? E qual é o fundamento, igreja? Para ver se você está prestando atenção. Qual é esse fundamento que os apóstolos e profetas vêm fundamentando lá desde o início? Qual é o fundamento, igreja? Quem é a pedra angular? Cristo. Cristo é esse o fundamento, amém? Todos os fiéis, ministros de Cristo, eles vão edificar sobre este fundamento. Todos os cristãos, eles vão fundamentar as suas esperanças nesta rocha. Aqueles que edificam a sua esperança sobre qualquer outra coisa, sobre qualquer outro fundamento, está edificando sobre areia. Não serve para nada, inútil. Agora vamos lá no 11. 1 Coríntios 3. Voltando, lá onde nós estávamos. Três 11. Deixa a sua Bíblia aberta. Marca com esse negocinho aqui, ó. Esse fiozinho. Não tem, não? Então bota a nota de R$100 aí, então. Tá no 3 que fica marcado já. No 11, vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Igreja, a doutrina do nosso Salvador e sua mediação é o principal ensinamento do cristianismo. É o principal. Não são os milagres, os dons, não são o que você vê. Claro, existem. Os milagres, não. Isso vai ser para uma outra aula. Os dons, milagres. Mas o principal ensinamento do cristianismo é a doutrina do nosso Salvador e sua mediação. Ele que está na base e o fundamento de todo o restante. Se vocês omitirem isso, se vocês deixarem de falar isso, vocês se tornaram inúteis. Edificaram sobre areia. Falaram sobre tudo, mas não falaram sobre o fundamento. Uma mensagem muito típico, humanista, uma mensagem que tira Cristo do centro, uma mensagem que... Prosperidade é um exemplo. Na verdade, qualquer coisa que tire Cristo do centro, tirou o fundamento. Está errado. Amém? Então, não deixam o fundamento para nossas esperanças como pecadores. Como eu sempre gosto de dizer isso, porque qual é o principal milagre para um pecador? É ele voltar a andar, é ele ser curado de uma doença, é ele ficar rico? Não. É ele ser transformado. Amém? E somente em Cristo, que Deus ele está reconciliando consigo o mundo pecador. Somente Cristo é o nosso mediador. Foi falado na aula do mediador, se vocês lembram, vocês podem ir lá reler. Amém? Ou seja, agora fica um pouco interessante, né? Porque entre se constrói sobre o fundamento e abraça a doutrina geral de Cristo e o mediador, as pessoas que estão pregando o evangelho. Entre os que estão pregando o evangelho, entre os crentes salvos, existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de crentes, na verdade. Agora, para a gente entender, vamos ler o capítulo 12. O versículo 12, na verdade. Amém? Diz assim: agora, se alguém constrói sobre o fundamento com ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno e... Vocês conseguiram perceber que o apóstolo Paulo ele começa da qualidade e vai até a palha, até o de menos qualidade. Você começa no ouro e vai até a palha. Igreja, muitas das vezes os edifícios antigos, preste bem atenção, eu falei no começo, antes de começar o 12, que ele está se referindo a 2 tipos de crentes, a 2 tipos de pessoas que pregam o evangelho. E ele usa agora uma analogia, ele usou da lavoura, né, da agricultura, aquele que planta, aquele que rega, agora ele vai falar sobre edifício, vai falar sobre construção. Edifícios antigos, na época de Corinto, às vezes eles eram ornamentados com metais preciosos e com joias. Era uma característica da construção antiga. E entenda uma coisa. Olha aí, ó. O de Corinto, da Afrodite, era toda fundamentada em pedra preciosa. Então era uma característica daquele tempo, eles construírem, a arquitetura deles, construir com pedras preciosas, com ouro, não era com tijolo e cimento não só, tá bom? Ficou pobre agora esses tempos, empobreceu, né? Mas ainda bem que não chegamos na palha, né? Mas vamos lá. Então, igreja, um cristão que prega o verdadeiro evangelho, ele não tem que se preocupar com a fundação. Não tem que se preocupar com a fundação. Por quê? Porque a fundação, usando essa analogia, ela é feita de mármore, ela é feita de granito, ela é feita de ouro, ela é feita de pedras preciosas. Por quê? Porque o fundamento é a pessoa e a obra de Cristo. Então, o fundamento de quem prega o evangelho está seguro, está estável e está perfeito. Só que agora, qual é a nossa preocupação, igreja? Qual é a nossa preocupação agora? O fundamento, a gente sabe que está seguro, né? O fundamento está de ouro. Mas qual deve ser a nossa preocupação agora? Porque não basta apenas, digamos assim, o fundamento. Temos que ver também sobre outra coisa que vai também nos preocupar. Sobre como está a construção por cima desse fundamento. Ou seja, a nossa preocupação agora deve ser como construímos sobre esta fundação. Será se nós estamos construindo sobre esta fundação com os melhores materiais? Será se estamos construindo sobre esta fundação com ouro, com pedra preciosa? Ou será se estamos construindo com palha, com feno, com madeira? Então, a nossa preocupação deve ser essa. O fundamento, a base, está perfeita. Mas como nós estamos construindo sobre essa base? Sobre esse fundamento? Igreja, há uma só fundação, amém? Há uma só fundação, a fundação é Cristo, a fundação é Evangelho, a fundação é Ele é a pedra angular. Só que há muito tipo de material sobre o qual você vai construir sobre essa fundação. Há muito tipo de material, o apóstolo Paulo citou vários aí. Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Ou seja, o fundamento há um, mas são vários outros materiais. Igreja, é interessante porque enquanto todo mundo aqui se considera um cristão, amém? Todo mundo se considera um crente, todo mundo se considera um seguidor de Cristo. Enquanto você viver, preste bem atenção nisso. Enquanto você viver, você vai estar construindo. Enquanto você viver, você vai estar construindo sobre esse fundamento. Ah, não vou parar de construir. Não, você vai estar construindo. Você vai estar sempre construindo. Um tipo de vida, uma espécie de igreja, um tipo de companheirismo, um tipo de serviço cristão. E é interessante, sabe o quê? É porque a sua construção ela pode ser uma mansão feita de ouro sobre esse fundamento. E assim pode ser também uma barraca de palha sobre o fundamento. Pode ser uma barraca toda feinha, né, toda ali capenga, ali toda, né? A sua construção ela pode ser um desses tipos, ou uma construção bem, né, estruturada, ou pode ser uma construção bem simples, né, de madeira, de palha. E isso é interessante, porque pode ser por intenção
ou por negligência, mas sempre vai sair algo. Igreja, desde Atos até as epístolas, passando ali pelas 7 igrejas do Apocalipse, até hoje, nós vemos que cristãos e congregações são muito diferentes, certo? Aqui mesmo, se você for olhar para cada um, você vai ver o quanto que nós somos um diferente do outro. Então, desde sempre, teve muito essa diferença, né? Sempre houve cristãos como ouro, aquele cristão é como ouro. E existe também cristão como a palha, ouvindo o evangelho, até um crente mesmo convertido. Um crente renovado, um crente regenerado. Aqui eu estou me referindo aos cristãos, não estou me falando dos mundanos. Mas dentro de uma igreja, os cristãos convertidos, cristãos regenerados, vão ter cristão de ouro e cristão de palha. Então, vai levando para longe. Então, assim, igreja, olha só, existe um grau e combinação. Essa combinação eu quero que você preste bem atenção. O apóstolo Paulo deixa bem claro que alta qualidade é o quê? Ouro, prata e pedra preciosa, amém? E qual é a qualidade inferior? A madeira, o feno e a palha. O ouro aqui, igreja, especificamente nesse capítulo, ele está se referindo à fidelidade máxima. O trabalho hábil, o trabalho cuidadoso que você faz para Deus. E a palha indica o quê? O contrário. O cristão que sempre dá o mínimo e sempre dá a sobra. Só que o que muitas vezes mudam nesse versículo é que esses materiais não significa talento. Não significa o que você faz, digamos assim, na igreja. Né? Você pode olhar, a gente vê, poxa, fulano estava tocando, né? Pregou, cantou, abriu a porta. Esse é um cristão de ouro. Ou a gente pode basear como um cristão de ouro aquele cristão que tem muitos dons ou muitos talentos. Mas aqui não está falando sobre isso, mas sim as obras. Amém? Aqui especificamente está falando das obras e não dos talentos, não dos dons. Agora a gente vai entrar. Os materiais aqui também não representam a riqueza. Um irmão que vem e você possa imaginar assim, é um irmão muito próspero, então é um crente de ouro. Ou um crente, como eu disse, um cristão que você olha assim, esse cara tem muito talento, é um crente de ouro. Ou então um crente que tem muita oportunidade, é um crente de ouro, mas não está se referindo a isso nem a dons espirituais, que também são dados de acordo a cada crente conforme o Senhor quer, amém? Mas igreja, esses materiais aqui, eles representam o que você dá em resposta àquilo que Deus te deu. Sendo mais direto, eles representam as respostas dos crentes ao que Deus lhe deu. Quão bem esses crentes servem ao Senhor. Em outras palavras, como eu disse, são as nossas obras. Esse versículo 12 ao 15, ele não está falando de um crente mundano. Você já viu na expressão, o pastor fala, né? O crente mundano. Não sei se eu posso... o crente safado, não sei se eu posso me referir a isso, já falando. Mas aquele crente que não quer nada com nada. Não está se referindo a isso. Se você é mundano, se você não se arrepende, se você age com carnalidade, enfim, você vai para o inferno. Não tem outra escolha. Aqui está falando de crentes mesmo, amém, igreja? Está falando de cristãos regenerados, que se arrependeram, que buscam uma vida em santificação. Mas aqui está se referindo à obra deles. Então, assim, igreja, nós não somos salvos pelas obras. Nem permanecemos salvos por elas. Mas todo cristão foi criado em Cristo para as boas obras. Efésios 2:10. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, igreja, nós devemos dar fruto em toda boa obra. É interessante porque as obras, o que você faz de bom, não são a fonte da vida cristã, mas são as marcas dela. Se resume naquela frase: você não é salvo por obra, mas um salvo, ele vai fazer obras.
E essas obras, elas podem ser de ouro ou de palha, ou de madeira, ou de prata. Mas como eu disse, todo cristão, igreja, ele é um construtor. E ele vai construir com algum material. Você é um construtor e você vai usar um desses materiais aí. E Deus, ele quer que nós usemos os melhores. Amém? Por quê, igreja? Porque só eles são dignos diante dele. Mais eficazes, mais duradouros. Você nem ia querer construir uma casa, se eu fosse mandar você escolher, você quer construir sua casa de ouro ou de palha? Você não ia falar assim, de palha. Mas não adianta querer ser humilde que você não ia falar isso. Você ia falar, eu quero de ouro. De ouro, pedra preciosa. Amém? Desculpa. Amém? Então, como eu disse, os edifícios antigamente eram construídos por prata, por pedra preciosa, por isso que o apóstolo Paulo está usando aqui como analogia. Então, o que eu quero dizer é que no mundo antigo, igreja, no mundo antigo lá em Corinto, algumas pedras, como pérolas, não sei se vocês sabiam disso, mas algumas delas eram consideradas mais valiosas que o ouro. Um exemplo é a pérola. Eram consideradas mais valiosas que o ouro. Ou seja, as pratas, elas serviam aonde o ouro não servia. Ou seja, são funções diferentes, mas não deixa de perder o seu valor. Amém? Não deixa de perder o seu valor. Ou seja, agora isso aqui é interessante, porque só o Senhor, só Deus, ele vai determinar quais são as obras de alta qualidade e quais são as baixas. Não cabe a você classificar os outros. Um exemplo de obra que você considera um ouro é um músico. Um músico que se dedica para pegar uma música, treina, estuda, chega do trabalho, estuda e está se dedicando para glorificar a Deus com seu instrumento, seria um cristão de ouro. Já um cristão de palha é aquele músico que a gente chama, né? O músico preguiçoso, o músico que não ouve, leva tudo com a barriga, ou então um pregador que vai pregar e não toca na Bíblia. E diversas coisas, uma obra que você faz na igreja, que você faz de mau jeito, você é um crente, um cristão, mas você está construindo sobre esse fundamento com material fraco. Não está construindo com material de qualidade. Amém? E outro ponto é que só o Senhor vai determinar quais são as obras de alta qualidade. Quando eu falo sobre as obras de ouro, as obras de palha, as obras de madeira, não é para você criar em você um faro para querer descobrir, aquele irmão ali está muito para baixo. É de palha. Não, aquele ali, rapaz, o irmão deu 3.000 de oferta só num culto, na frente de todo mundo, aquele irmão é de ouro. Não, igreja, não cabe a nós definir as obras dos outros. Não cabe. Amém? Isso é para nós. Será, Deus, que eu estou construindo sobre esse fundamento maravilhoso com materiais de qualidade ou com materiais de pouca qualidade? Então, esse valor final, quem vai dar é Deus. Se Cristo é o fundamento da nossa vida, ele também deve ser o centro do trabalho que levantamos sobre este fundamento. Amém? A obra verdadeiramente dele. Não tem que ser um mero ativismo religioso. Então, paralelo também vai fazer com 2 Timóteo 2, 20 ao 21. Não precisa abrir sua Bíblia, mas quem está anotando, pode anotar, porque lá ele vai falar, como foi citado agora há pouco, numa grande casa há vasos de ouro, de prata, mas também de madeira, de barro, e uns para honra, outros para desonra. Sabe o que é interessante, igreja? É porque a gente constrói para Deus, sobre esse fundamento, por 3 formas básicas. Resumindo tudo, por que a gente constrói? 3 formas básicas. Primeiro, é o motivo. Segundo, é a conduta. E terceiro, é pelo serviço. Como assim o motivo? Como é que eu construo pelo motivo? Vamos fazer analogia como o apóstolo Paulo usou, dos materiais. Se você visita alguém, eu vou visitar um irmão da igreja, mas eu vou lá por compulsão, eu vou lá sem propósito algum. Não deixa de ser uma boa obra?
Você sair da sua casa para visitar alguém, não é uma ideia legal? Aparentemente sim, não deixa de ser. Você sai da sua casa para visitar. Só que se você faz por compulsão, vamos lá, é uma madeira, usando essa analogia. Agora, se você sai da sua casa para pregar para a pessoa, para ganhá-la para Cristo, para falar do Evangelho, seria um ouro, entendeu? O motivo. Terceiro, se você canta, eu quero cantar na igreja, mas eu quero cantar para que as pessoas me aplaudem, eu quero cantar para que tenha uma ótima opinião das pessoas sobre mim, eu quero cantar. Eu quero cantar para me aparecer. Se você olhar no fundamento, não é uma ideia legal? A pessoa quer se envolver no ministério da igreja, certo? Ela quer servir, ela quer estar ali cantando. Só que qual é o motivo dela? Pode ser uma palha. Pode ser algo que não, digamos assim, não se sustente. Agora, se uma pessoa quer vir aqui para cantar, mas para glorificar a Deus, pode ser um ouro, uma prata, o prazer. Amém? Todos estão entendendo? Um exemplo também é o dízimo, a oferta. Não, eu vou dar meu dízimo aqui. Não é uma boa obra? Ele está dando, está abençoando. Só que ele fala assim, não, eu vou dar porque eu estou com medo que desse migrador, devorador, gafanhoto, vir me buscar aqui em casa. Ou então eu vou dar porque eu estou com uma pressão imensa aqui. Não deixa de ser, querendo ou não. Pode fechar a porta, trancou e já era. Não deixa de ser, querendo ou não, algo aparentemente bom, mas qual é o motivo? Será que esse crente é porque para dar o dízimo e tudo? Uma pessoa deve ser convertida, deve estar na igreja, deve estar aqui congregando. Só que é uma palha. Qual é o motivo dela? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês são crentes, mas muda a forma como vocês agem na igreja. Só que se uma pessoa, não, eu quero dar a oferta, porque eu quero expandir o evangelho, eu quero entender mais, eu quero ser um patrocinador da obra, eu quero ser uma pessoa que está ali abençoando, é uma pedra preciosa. Entendeu o motivo? A conduta. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para você receber, segundo o que você fez de bem ou de mal. Segundo a Coríntios, a gente já vai chegar lá no 5:10. Igreja? Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber segundo o quê? O que fez bem ou mal. Esse mal, igreja, na tradução original, ele está se referindo a inútil. O que você fez de inútil, basicamente. Ou o que você fez de aquilo que não produz nenhum ganho. Ou aquilo que você fez de bom. Aqui é intrinsecamente bom mesmo. Ou seja, os nossos atos, eles podem ser ouro ou madeira, prata ou feno, pedra preciosa ou palha. Mesmo você sendo um cristão convertido. Mesmo você sendo um cristão convertido, você pode levantar, construir sobre algum destes materiais. Eu vou limpar a igreja. Mas eu vou chateado, triste. Você está vindo, mas está construindo sobre palha. Não, eu vou porque eu amo, tenho um zelo pela casa de Deus. Eu vou construindo sobre o ouro. Amém? Então vocês conseguem entender como que as nossas obras também têm classificações? O serviço, como eu disse, são 3. O serviço é como usamos os nossos dons. O que Deus, Ele nos deu e ministramos em seu nome, Ele é crucial. Ou seja, no serviço de Cristo, aqui no serviço da obra, do Evangelho, sempre busquemos ser vasos para a honra, santificados e úteis a Deus, amém? Sempre procure ser um vaso de honra. Então, agora vamos lá. Eu acabei de citar aqui que existem obras boas, digamos assim, né, de qualidade, e existem obras de má qualidade. Quem é que vai testar isso? Para ver se vocês estão... Quem é que vai testar essas obras? Se são boas ou de má qualidade, igreja? Deus. Não é você, não é eu. Amém? Agora vamos ler lá no verso 13.
a obra de cada um se tornará evidente. O dia a mostrará. É aqui está falando na volta de Cristo. Porque será revelada pelo fogo, e o próprio fogo provará a qualidade da obra. Igreja, preste bem atenção. Quem vai inspecionar, quem vai dizer a qualidade da sua obra, vai ser Deus. Porque eu posso olhar para você e dizer que você está fazendo uma obra de ouro. Eu posso olhar também para você e falar assim, está fazendo uma obra de palha. Mas quem é que vai decidir se for de ouro ou de palha? Vai ser Deus. Como ele falou, vai ser testado, vai ser revelado pelo próprio fogo. O próprio fogo vai mostrar a qualidade da obra. Quem trabalha com construção vai saber que quando termina um edifício, eles vão o quê? Garantir se o seu edifício está intacto, né? Vamos ver se vai fazer uma inspeção, o edifício ele vai ser inspecionado. E Deus, ele tem padrões para que construímos quando Cristo voltar. Ou seja, o trabalho de cada crente, tudo que você faz aqui na igreja, que não é para o pastor, não é para o Mário, não é para ninguém aqui, mas tudo que você faz na igreja para Deus vai ser testado quanto à qualidade. Tudo. E vamos já chegar lá na parte boa, né, do versículo. Já posso ir já para a parte da recompensa? Mas não, igreja. O fogo, ele é símbolo desse teste. O fogo, ele é símbolo desse teste. Então você fica pedindo fogo aí, né? Calma aí. Mas o fogo, ele é símbolo. O fogo, ele é símbolo desse teste. Assim como ele purifica o metal, assim como o fogo da sabedoria de Deus queima toda aquela escória e preserva o que é puro e valioso. Agora, igreja, no verso 14 e 15, vamos ler o 15, por conta do horário. Se permanecer a boa obra, receberá recompensa. Se queimar, sofrerá o quê? Prejuízo. Ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí ele continua. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, ele o quê? O destruirá. Igreja, aí você pode ler o seguinte. Cadê? Aqui no... Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse dano será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí você pode pensar o seguinte. Eu posso ser um crente mundano, eu posso ser um crente que empurra com a barriga e passar no limite. Então tem chance para mim ser um crente mundano e mesmo assim ser salvo. Eu posso estar na igreja, eu posso estar presente, eu posso ignorar totalmente a Deus e ser salvo. Só que igreja, aqui não está se referindo a isso não. Como eu disse, se você for um crente mundano, se você não for um convertido, não tem outro caminho para você. Você vai para o inferno. Não tem outro caminho. Então as pessoas podem pensar isso. Eu vou passar queimando aqui, mas eu vou passar pelo fogo só com o cheiro da fumaça, né? Passar arrastado. Não, igreja. Aqui está se referindo às obras. É aquele crente, aqui está se referindo, igreja, aquele crente que ele é um convertido, que ele, né, é um salvo, só que faz toda a obra de Deus ali, sabe? Sem compromisso, sem nada. Aí Deus está falando, olha, pode ser salvo, mas vai passar pelo fogo mesmo ali, cheirando a fumaça. Amém? Isso. É porque assim, ó. Isso. Vai chegar, vou tentar fazer uma analogia. Vai chegar sobre Deus, vai com um monte de obra de palha. Vai queimar, vai pegar fogo em tudo ali. Ele vai ser salvo. Por quê? Porque nós não somos salvos pela obra. Não somos salvos por obra. Amém? Mas aqui está se referindo da recompensa dos cristãos. Aqui, basicamente, esse versículo, esse capítulo, está falando sobre a recompensa dos cristãos. E aí que entra um assunto interessante, Eudes.
Porque existem 3 tipos de trabalhadores na igreja. O trabalhador que constrói, é aquele que se dedica, é aquele que faz tudo com zelo, que faz com amor, aquele que prega a sã doutrina, não, enfim, se dedica, ou digamos assim, um cristão de ouro. E existe também tentar aqui, um trabalhador inútil, um crente, digamos assim, inútil na obra de Deus. E existe um terceiro, aquele que destrói. Esse não é crente. É aquele crente que está só existindo. É aquele crente que está aqui, um cristão que está aqui, mas está só existindo, que nunca quis fazer nada com amor, nunca quis fazer nada com zelo. Vai ficar lá. Eu não quis chegar nesse mérito, André. E existe um terceiro tipo, aquele que destrói. É por isso que Deus está falando. Esse aí não é dos meus, esse aí eu vou destruir. Aquele crente, aquele trabalhador que ele está na igreja, ele conhece o evangelho, ele participa, mas ele só vive na igreja para criar contenda, divisão, para destruir aquilo que Deus está montando, aquilo que Deus está construindo. Esse terceiro trabalhador destrutivo, ele não é um salvo, mas os outros 2 sim. O valioso, e eu não vou usar a palavra inútil, mas eu vou usar o crente preguiçoso, digamos assim, para ficar menos pesado. Então, é o crente que está ali, e a Bíblia, só de enfeite. E a Bíblia vai deixar algumas recompensas no decorrer da palavra, em 2 Timóteo, quem quiser anotar, 4, do 7 a 8, vai falar da coroa da justiça que eles vão receber. 1 Tessalonicenses 2, 19 ao 20, vai falar da coroa da enxutação. 1 Pedro 5, 4 vai falar da coroa da glória. Então são várias recompensas. Porque você pensa assim, eu estou aqui na igreja limpando, hoje eu não vou ter recompensa nenhuma. Não. Se você está fazendo com amor, se você está fazendo com ouro, né, com carinho, você vai ter sua recompensa. Como eu disse, não vai ser de mim. Nem cobre do pastor também, que não é ele que vai dar sua recompensa. Quem vai recompensar você vai ser Deus. Amém? Então, os outros são os trabalhadores sem valor, os trabalhadores preguiçosos, que muitas obras são até impressionantes aos nossos olhos. Mas lá, no dia do Senhor, não resistirão. Naquele dia não vai resistir. Então é por isso que eu falei que não é nosso trabalho classificar essas obras. Porque tem muito crente, muito cristão com obra sem valor, que a gente olha e diz, aquela obra tem muito valor. E não tem. Amém? Como é que a gente vai saber que teve ou não valor? Só no grande dia, e é Deus que vai classificar isso, não nós. Então, como ele diz, salvo como através do fogo, ele está falando como alguém que escapou por pouco. Aquele que, como eu disse, passou arrastado ali. A pessoa que passa pelas chamas sem se queimar, mas ele sai com cheiro de fumaça. As suas obras inúteis que ele fez serão queimadas. Vai ser condenado? Não vai, porque, como eu disse, nós não somos salvos pelas obras. Amém? Então, existe, como eu disse, aqueles trabalhadores destrutivos, né? Aqueles que não são crentes, mas sim aqueles que estão na igreja só atrapalhando o crescimento de Deus. E Deus deixa bem claro que esses ele vai destruir. Eu já citei algumas aí, eu posso mandar depois. E agora de 18 ao 20, para a gente tentar finalizar logo. (18 ao 20). Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio nesse século, faça-se estudo para se tornar sábio. Agora no 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Aqui o apóstolo Paulo está prescrevendo, ele está exortando os irmãos a ter uma humildade. E assim mesmo, para corrigir, né, essas divisões, essas disputas que ele citou lá no começo. Então ele fala, é engraçado porque ele fala assim, quando a gente estima, quando a gente quer muito, quando a gente valoriza muito em excesso a sabedoria, as artes humanas, os talentos, a gente corre o risco de desprezar o cristianismo puro e simples.
E isso é uma realidade, tanto no dia de hoje, como era também no tempo de Corinto. Porque você vê, muitas pessoas não pregam o evangelho, mas porque falam bem ou então aparenta ser inteligente, as pessoas vão seguindo. Amém? A lábia, né? Aquele que fala bem, ou aquele que tem muito seguidor, aquele que, enfim, é uma influência. Só por causa disso aí as pessoas vão lá e desprezam o cristianismo. Então, ele fala também, faça-se louco para ser sábio. Aqui, igreja, nada mais é do que reconhecer a sua própria ignorância e lamentá-la. É desconfiar do seu próprio entendimento e não se apoiar nele, amém? A voz já está quase indo. E no 20. O Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãs. 21. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aí 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Igreja, toda aplicação desses versículos é uma exortação ao povo de Corinto. Ele vai falar como que eles precisam amadurecer espiritualmente. Ele vai falar o porquê que eles não são maduros espiritualmente. Ele vai dizer também o porquê, o que a divisão faz, e que os ministros que estão ali pregando, seja Paulo, a Cefas, são todos de quê? De Cristo. Igreja, a exortação central, Paulo está advertendo aqui, como base desse versículo, a igreja não se gloriar nos homens, principalmente no verso 21. Ele diz o seguinte, não atribuam aos ministros deferência que é devida somente a Deus, nem os coloque como cabeças de partido ou como se fossem pessoas autores da fé, porque eles não são, mas todos são cooperadores de um só Deus, amém? Então, ele diz, todas as verdades vêm do Espírito Santo. A humanidade, igreja, ela costuma perverter as misericórdias de Deus contra as suas intenções. Mas, como o apóstolo Paulo deixa em resumo, o mistério é instituição importantíssima e bênção real. É um presente. Mas a nossa tolice, o nosso pecado, pode transformar isso em prejuízo, divisão, partidarismo, vanglória, submissão cega. Isso tudo, a estrutura, a igreja, os líderes, os pregadores, tudo isso pode ser bênção. Mas por causa da nossa tolice e falta de um amadurecimento espiritual, pode se tornar um pecado. Amém? Então, para finalizarmos, alguma dúvida? Acredito que não, né? Alguma dúvida, igreja?